Frágeis, feito um pedaço de papel em dia de chuva, alguns dizem adeus sem terminar de escrever a sua história. Juntamos as pecinhas, contamos os espaços que restam, mas a dor da perda nunca se encaixa com a explicação que a gente precisa. Com alguns dias de choro e algumas pessoas perdidas, a gente aprende que a vida não passa de uma oportunidade de encontrar quem a gente ama, nos doar inteiramente e saber que mesmo não parecendo, isso foi o suficiente. E sempre é. Sempre é. Esse foi um texto que eu acabei de botar no Instagram. O Paulo Gustavo faleceu hoje e isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. E você sabe que eu não costumo falar muito desse tipo de assunto, das coisas que estão acontecendo, mas isso me fez refletir um pouquinho para a vida. A morte de alguém sempre faz a gente refletir sobre a vida, né? A liberdade de alguém sempre exponencializa a nossa. E assim a gente pode aprender. Eu imagino que muita gente deve estar triste, e muita gente tentando entender a fragilidade da vida, né? Às vezes a gente olha e fica tentando entender o que é tudo isso, né? Aonde vai, né? A fragilidade, a inconstância, a gente vai criando situações dentro de nós que depois tudo acaba de uma maneira tão volátil, sem saber para onde, como, porquê. Independente do que as pessoas acreditam, a instabilidade do amanhã é uma coisa que a gente não tem como ter controle. E isso me faz pensar muito, porque eu não conheço o Paulo muito bem, mas eu conheço vários amigos que fizeram filmes com eles, da Minha Mãe é uma Peça, conheço, fui nas estreias dos filmes, enfim, mas não é esse o ponto que eu queria falar. O ponto é como a gente reflete sobre a fragilidade da vida, sobre o quão inesperado as coisas são nesses momentos que coisas grandes acontecem. Ele é só um reflexo de muitas coisas que aconteceram nesse ano e nos últimos anos para todo mundo, né? As perdas, lidar com as perdas, lidar com o que não nos pertence, lidar com a fragilidade, com uma explicação que não vem. E esse sentimento, ele sempre foi muito vivo dentro de mim, de aceitar essa instabilidade. Por isso eu digo tanto, e o Paulo é um cara que pensava muito assim também, de fala que você ama, não perde tempo, a vida é passageira, não dá pra ter tempo de medo bobo, porque no final de tudo o que resta são as palavras que não são bobas e que foram ditas. E é isso que a gente tem que entender. Entender e aprender a falar, a dizer, a cantar as coisas do coração. Porque o que resta no final, né? A gente vai, eu vou, você vai, todo mundo no seu tempo. Um tempo que a gente não tem como ter controle. Eis a obra do que a gente acredita, do destino de Deus, entender a constante incompreensão do todo, né? Isso é uma coisa que, como eu falei, faz a gente refletir sobre a vida, né? Faz a gente sentar no canto da cama e falar: como é que funciona? E eu sei que eu não vou ter essa resposta, mas como é que meu coração entende como funciona, né? E a gente tem que aprender a dizer adeus, entender que os momentos foram bonitos do jeito que foi. Do jeito que foi, era o que era para ser. É um entendimento necessário. Entender tudo isso, aceitar tudo isso, saber aproveitar os momentos presentes, dizer que ama, dizer que gosta, dizer que sente, estar ali verdadeiramente vulnerável é o que faz no final de tudo você falar: valeu a pena. Eu fiz o que tinha que ser feito. O medo bobo, como eu falei do começo, de dizer o que se sente, de sentir vergonha, no macro da vida, no final, é o que sobra, o que é. Quando nada resta, o que resta. Entende? Mãe, pai, um amigo, um beijo, uma saudade, um amor, uma lembrança, uma história para contar. Todo mundo tem sua história. E a história do Paulo foi uma história muito bonita, né? E enfim, ele é um reflexo de uma linha de pensamento que se estende para várias outras vidas e várias outras perdas que a gente vai ter que lidar. E talvez esse seja o aprendizado da vida, né? Aprender a lidar com a Deus. Mas nunca é fácil. Nunca é fácil.